Apocalipse 13, 5, irmãos, fala de 42 meses. Quando eu fiz o mestrado em teologia, irmãos, o professor da Andrews estava dando aula para nós. Eu era um jovem pastor naquele tempo. Depois da aula eu perguntei para ele: professor, pode me explicar Apocalipse 13? Depois não. Então eu li para ele Apocalipse 13, verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo à ferida mortal de 1798? Oh, sim. E a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo ao início da cura da ferida mortal? O início da cura da ferida mortal, em 1929, com o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano? Sim. Então eu li o verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso não está falando da popularidade papal, que ele alcançaria uma popularidade mundial no tempo do fim, que ninguém ia se aventurar a ficar contra o papado, que todo mundo ia se submeter a ele. Quem poderá batalhar contra esse poder? É o maior poder da terra. E eu perguntei então o verso 5. Então, o verso 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Os 42 meses mencionados aqui, eles não vêm na sequência da cura da ferida mortal? Esse não é o contexto bíblico do capítulo 13? Será que eu posso tirar um verso do capítulo 13 e jogar para a Idade Média, quando o capítulo 13 inteiro está falando do tempo do fim? Não existe nenhum verso do capítulo 13, irmãos, falando do passado. Todos os versos do capítulo 13 estão mostrando o papado sendo ferido em 1798, e dali começa a falar da recuperação do poder papal em 1929, e continua a recuperação, e ele está se recuperando até hoje. E finalmente, a partir do capítulo 13, verso 11, irmãos, mostra o poder dos Estados Unidos se unindo com o poder papal. A partir do verso 11, mostrando os Estados Unidos se unindo ao poder papal e fazendo com que o mundo todo adore o poder papal, instituindo o decreto dominical, o sinal da besta. Todo o contexto do capítulo 13 está mostrando o tempo do fim. Posso eu tirar só o verso 5 e jogar para a Idade Média? É quebrar o contexto do capítulo 13, que é o tempo do fim. Agora, queridos, se você quiser usar os 42 meses como uma aplicação secundária, existem aplicações primárias, que é aquela que está dentro do contexto. A aplicação primária é a mais importante, é aquela que está dentro do contexto. Agora, existem aplicações secundárias. As aplicações secundárias são aplicações que estão fora do contexto. E eu diria para vocês que a maioria dos sermões que são feitos assim, pega-se um verso da Bíblia, são sermões textuais, são chamados sermões textuais. Pega-se um verso da Bíblia e se constrói um sermão em cima de um verso da Bíblia. Geralmente são sermões que estão usando aplicações secundárias, porque foge do contexto do capítulo. Mas dá para fazer um sermão bonito, não está errado fazer isso, mas eu tenho que entender que é uma aplicação secundária. A aplicação primária é aquela que está dentro do contexto do capítulo. Aqui é a mesma coisa, irmãos. O capítulo 13, verso 5, tem aplicação primária, que está dentro do contexto do capítulo, que se aplica à supremacia papal do tempo do fim. Mas você pode usar como aplicação secundária, mostrando que ela também se aplica à supremacia papal da Idade Média. Mas falar que o capítulo 13, verso 5, aplica-se somente à Idade Média, é anular o contexto do capítulo 13. Então eu pergunto, se a supremacia papal do tempo do fim não for 42 meses,
de quanto tempo será? Você tem que me dizer. Se você me falar, não, pastor, a supremacia papal do tempo do fim, quando o decreto dominical for aprovado no mundo todo, não será de 42 meses. Eu falei, tudo bem, então me diga de quanto tempo será. Se você diz que não será de 42 meses, você deve ter ideia de quanto tempo será. De quanto tempo será? Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer responder. Porque se a pessoa tiver que aventurar uma resposta, a melhor coisa é aventurar uma resposta que já foi dada, que já foi escrita, que já está aqui, 42 meses. John Pauline é a maior autoridade de Apocalipse nos Estados Unidos, foi professor do Apocalipse na Andrews e hoje ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda. John Pauline, no seu livro, ele diz que o papado terá, no tempo do fim, um reinado de 3 anos e meio, 42 meses. Por que o papado vai ter um reinado de 3 anos e meio? Porque ele é o anticristo. E por que o anticristo terá um reinado de 3 anos e meio? Porque o anticristo anda nas pisadas do Cristo. O anticristo anda nas pisadas do Cristo. Por que o anticristo perdoa pecados? Se Cristo não perdoasse pecado, o anticristo perdoaria pecados? Não. Existe nota falsa se não existir nota verdadeira? Não. Então, o que o anticristo faz de falso é porque existe o quê? O verdadeiro. Então o anticristo perdoa pecados porque Cristo perdoava pecados. O anticristo tem uma lei chamada 10 mandamentos porque Cristo tem uma lei chamada 10 mandamentos. O anticristo tem um dia de autoridade, que é o sinal da besta, o domingo, porque Cristo tem um sinal da sua autoridade, que é o 7º dia da semana. O anticristo vai reinar na terra 3 anos e meio, na supremacia papal, porque Cristo teve um reinado, um ministério de 3 anos e meio na terra. O anticristo também quer ter um reinado de quanto tempo? 3 anos e meio. De quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Nem um dia mais, nem um dia menos. O reinado de Jesus foram de 3 anos e meio proféticos ou 3 anos e meio literais? Então o reinado do anticristo será também de 3 anos e meio literais, 42 meses. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é invenção da nossa cabeça. Pois não, Erival? Pastor, rapidinho, porque alguns irmãos aqui, eu ouvi alguns irmãos aqui do lado direito, eu acho que ainda não compreendendo essa questão, querendo que o senhor explique os versos 6 e 7, porque eles estão achando que os versos 6 e 7 seriam, eu acho, né, pelo que eles disseram, seria uma evidência de que os 42 meses são uma referência exclusiva à Idade Média. Seria bom se eu... Olha, irmãos, versos 6 e 7. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. O que é blasfêmia, irmãos? É se proclamar Deus. Perdoar pecados é blasfêmia porque é usar prerrogativa que é de Deus. Receber adoração é blasfêmia porque receber adoração é uma prerrogativa de Deus. Então quando o Papa é carregado, é homenageado, ele é chamado a sua santidade, isso é o que? Blasfêmia, porque não existe sua santidade, existe a santidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Na terra não existe sua santidade. Então isso é blasfêmia. Isso aconteceu na Idade Média, isso acontece agora no tempo do fim também. E o que mais? Verso 6. Blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo. Como é que o papado vai blasfemar do tabernáculo celeste, do santuário celestial agora no tempo do fim? Anulando a lei de Deus. Quando ele anula a lei de Deus com o decreto dominical, ele anulou Deus da terra, porque a lei de Deus é uma representação, é um reflexo do caráter de Deus. Anulou a lei, anulou Deus, e a lei de Deus está no santíssimo do santuário celestial. Por isso ele afeta o tabernáculo celestial.
Isso vai acontecer no passado? Já aconteceu, mas vai acontecer no futuro, com o decreto dominical. Ele o que fará? Blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele faz uma blasfêmia contra o Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o verso 7. Foi permitido ao poder papal, verso 7, fazer o que? Guerra aos santos. Quando é que vai ser angústia como nunca houve, irmãos? A da Idade Média ou a angústia que vai acontecer agora depois do decreto dominical? Quando é angústia como nunca houve? Quando será a maior guerra contra os santos do Altíssimo? Agora. Aquela guerra do passado é pequena em comparação com essa. Por isso você não precisa só da chuva temporã agora, você precisa da chuva serôdia, porque a guerra agora é maior também. Por isso agora vai ter guerra contra os santos de Deus. E o verso diz, permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Está dizendo que vai ter mártir. Por isso, aparentemente, o papado vai estar vencendo todas. Quem se levantar contra o papado morre. A partir do decreto dominical, ele tem poder absoluto. Ditadura. Nova ordem mundial. Não existe liberdade na nova ordem mundial, irmãos. Nem liberdade de religião, nem de imprensa, nem da mídia. Não existe liberdade na nova ordem mundial, os 42 meses. Por isso aqui diz que aqueles que se levantam contra, deu-se-lhe poder para vencê-los. Porque milhares de mártires vão morrer ainda nas mãos dos jesuítas, nas mãos da perseguição papal, que vai acontecer ainda a partir do decreto dominical, irmãos. Então como é que você pode dizer que isso só se aplica para a Idade Média? Se a grande angústia não foi a Idade Média, ela está marcada para o tempo do fim. O número dos mártires ainda não se completou, vai se completar no tempo do fim. Por isso diz, deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Aparentemente o mártir que morre foi vencido, mas não, irmãos. Nós sabemos que um mártir que morre não foi vencido, porque o sangue dele, morreu um, converteu 100. Morre um, converte 1000. É uma aparente vitória do papado, mas o vitorioso é Jesus. E aqui continua, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quando é que vai acontecer todas as nações da terra adorando o poder papal? A partir do decreto dominical, a nova ordem mundial. Então, queridos, tudo isso se aplica ao tempo do fim. Agora, queridos, não somos contra quem aplica os 42 meses para a Idade Média. Também pode se aplicar para a Idade Média, mas só para a Idade Média não, porque é sair do contexto do capítulo 13. Eu respeito aqueles que aplicam os 42 meses para a Idade Média, mas o que eu digo é que aplicar só para a Idade Média, por quê? Só para a Idade Média. Quem disse que é só para a Idade Média? Entende? Então nós respeitamos quem aplica, mas nós não podemos falar categoricamente, não, esses 42 meses são só para a Idade Média. Por quê? Porque quando Deus fala de tempo profético, Ele não usa a forma comum de se falar. Quando Deus usa a forma comum de se falar, é tempo o quê? Hein? Literal. Então, 42 meses é a forma comum de se falar. Quando Deus quer falar do tempo profético, Ele não fala 42 meses, Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Entende, irmãos? Então, existem, e essa é a explicação que a lição da escola sabatina, lá do Clifford Goldstein, ele coloca essa forma de você entender quando é literal, quando é profético. Mas nós respeitamos as pessoas que querem aplicar isso só para a Idade Média. Então, quem aplicar o verso 5, irmãos, 42 meses só para a Idade Média, por favor, irmãos, por favor, me diga então de quanto tempo será a supremacia papal agora no tempo do fim. Ah, Deus não falou. Deus não falou? Quem é a Jezabel do tempo do fim? Roma papal. Hein? Roma papal. Roma papal é mencionado no Apocalipse como sendo Jezabel. Onde é que está isso?
Na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira diz: eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Quem é a Jezabel que a igreja de Tiatira tolerou? Roma Papal. Então a Bíblia chama Roma Papal de Jezabel. Jezabel tem a Jezabel literal e tem a Jezabel espiritual. A Jezabel literal governou sobre o povo de Deus quanto tempo? Governou muitos anos. Sei que foi muitos anos, mas a Bíblia não fala dos muitos anos de Jezabel. A Bíblia fala de 3 anos e meio de Jezabel. Ela pode ter governado sobre o povo de Deus 20 anos, mas a Bíblia não fala dos 20 anos. A Bíblia fala especificamente a condenação de Jezabel governando o povo de Deus por 3 anos e meio. E Deus retirou a chuva por 3 anos e meio, porque Jezabel estava dominando o povo de Deus. Jezabel vai dominar de novo o povo de Deus no tempo do fim, anulando a lei de Deus. E Deus mostra o seu desagrado. Deus mostra o seu desagrado no tempo do fim, quando Jezabel estiver governando o povo de Deus de novo, retirando a chuva. Retirando a chuva. Se já está faltando água, irmãos, se preparem, porque vai faltar muita água, porque haverá uma seca de 3 anos e meio. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala aqui, finalzinho do verso 2. Finalzinho do verso 2. Deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado para as nações. O pátio do santuário celestial foi dado para quem? Para as nações. Onde estão as nações? Onde estão as nações? Na terra. Então o pátio do santuário celestial está na terra. Foi dado para as nações pisarem. Não o meças, porque foi dado para as nações. E pisarão a cidade santa. Por quanto tempo? 42 meses. Por quanto tempo a cidade santa vai ser pisada? 42 meses. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o papado vai dominar Jerusalém. E vai pisar Jerusalém. Por quanto tempo? 42 meses. 42 meses. Vai armar as tendas do seu palácio aonde? Lá em Jerusalém. Daniel 11:45. Armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o Monte Santo e o mar Mediterrâneo. Isso é futuro, irmãos. E por quanto tempo ele vai armar as tendas do seu palácio lá na Terra Santa? 42 meses. Ele vai pisar a cidade santa. Isso é profético? Não, isso é literal. Agora, quando o papado estiver armando as suas tendas na Terra Santa e dominando Jerusalém, como sendo o anticristo, agora eu pergunto, irmãos, por que o Papa quer colocar o trono dele em Jerusalém? Simples, porque o anticristo quer seguir as pisadas do Cristo. Onde é que estará o trono de Cristo na nova terra, Nova Jerusalém, irmãos? Nova Jerusalém. Por isso o anticristo quer colocar o seu trono na Jerusalém, porque ele segue as pisadas do Cristo. Quando Jezabel reinou sobre o povo de Deus, a seca foi de 3 anos e meio. Quando Jezabel estiver reinando sobre o povo de Deus de novo, será 42 meses de novo. 3 anos e meio, irmãos. A história se repete. Leia o passado para aprender o futuro, porque a história se repete. Isso é profecia, irmãos. E você só pode dizer que não é verdade quando não se cumprir. Quando não se cumprir, você pode encher a boca e falar, foi profecia falsa. Mas enquanto não se cumprir, nós temos que aguardar com oração. Com oração, porque é profecia. Aqui diz, verso 6: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Isso vai acontecer, irmãos. Pela palavra de Elias, os céus se fecharam por 3 anos e meio. Pela palavra dos santos do Altíssimo, os céus vão se fechar por 3 anos e meio. Mas os santos do Altíssimo terão água. Mas o mundo estará perecendo por falta de água. A história vai se repetir, irmãos. E aqui diz, nos dias da sua profecia, para que não chova, nos dias da sua profecia. E de quanto tempo são os dias da sua profecia? Me responde, irmão.
Por quanto tempo, de quanto tempo serão os dias da sua profecia? Você não pode inventar, irmão. Você tem que aceitar o que está no verso 2 e no verso 3. 42 meses. Esses são os dias da sua profecia. Está aí claro dentro dos nossos olhos. Vai fechar os céus para que não chova nos dias da sua profecia, que são 1260 dias. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, para que a gente se prepare para este grande dia, para que naquele dia você e eu sejamos daqueles que vão receber o pão e a água. Não é pizza não, irmãos, e nem é Coca-Cola, é pão e água que Deus vai nos dar. Mas o pão e a água naquele tempo será um banquete espiritual para você, porque o mundo vai estar perecendo de fome e de sede, mas não o povo de Deus. Seu pão e sua água serão certos. Bendito seja o Deus da terra, o Deus do céu, do universo. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai santo que estás nos céus, Deus do céu, da terra, de todas as galáxias, Jesus Cristo, querido Salvador nosso, estamos aqui na tua presença louvando o teu nome, nos inflamando com as tuas profecias, Pai, porque as tuas profecias nos fazem arder de esperança, de vontade de que Jesus volte logo. Abençoa o teu povo que aqui se reuniu, Pai. Abençoa o teu povo que aqui ficou todas estas horas, não para assistir televisão ou para assistir um filme, mas para estudar as profecias, Pai. Isso é obra do Espírito Santo. Recompensa o esforço de cada um, honra a fé de cada um, Pai, derramando o Espírito Santo sobre todos nós. Habita em nós, querido Espírito Santo. Faz-nos templos teus, templos vivos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz de Jesus fique com todos.